Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac incentiva São Paulo, São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo. Prosapress, Grupo Fleury, Zup e 99 apresentam Inovar é um parto fora do eixo. Patrícia Travasso, jornalista, olha para a câmera e apresenta Maria Araújo e Isabel Garcia, de Roraima, fundadoras da Biotech Mudas. A conversa acontece via online em uma tela emoldurada com a fisionomia de todas, lado a lado. O episódio de hoje do Inovar é um parto fora do eixo chega a Roraima. Eu nunca estive em Roraima e queria muito conhecer mais sobre esse estado, para além das manchetes dos jornais que ultimamente têm trazido notícias muito tristes ligadas ao garimpo ilegal, a trágica situação dos indígenas Yanomamis, mas a gente quer aqui conversar um pouco sobre como é que Roraima trata os empreendedores, em especial as empreendedoras que estão à frente de startups como a Maria Araújo e a Isabel Garcia, que fundaram uma biotech. Bem-vindas, meninas, ao Inovar é um Parto Fora do Eixo. Olá, muito obrigada. Então, apesar de a gente estar presenciando, né, esse cenário triste, por um lado, a questão dos Yanomamis, a gente também, do outro lado, tem o crescimento da produção agrícola no estado, a expansão de áreas produtivas, e com isso eleva a demanda por mudas para ampliar áreas de produção, para renovação de pomar. Então, o estado está em expansão desse setor agrícola no estado. Então, daí surgiu essa oportunidade de a gente estar criando essa startup que surgiu a partir do edital do Nova Amazônia e vem abrindo grandes oportunidades para que a gente possa começar a empreender no estado. Pois é, explica para a gente o que a Biotech Mudas faz. São mudas inteligentes? Eu vi que vocês desenvolvem em laboratório espécies daí, né? Espécies como a bananeira, a pitaia, orquídeas que são nativas da Amazônia. Me conta um pouquinho qual é a vantagem da gente fazer isso em laboratório. A vantagem é que a gente trabalha com uma biotecnologia, né? Um tipo de propagação de mudas de forma vegetativa, mas que garante no final da produção mudas isentas de pragas e doenças e com alta qualidade genética. A gente consegue produzir a partir de pequenos propágulos e poucos propágulos, multiplicar e escalonar, né? E a gente tem visto essa expansão aqui em Roraima da agricultura. Além dessa expansão, a gente tem visto também que os produtores eles vêm se preocupando de maneira geral, não só em Roraima, mas no Brasil, a preocupação em adquirir mudas com qualidade, né? Tanto fitossanitária, também como genética. Então, hoje, aqui no estado, nós somos a única empresa, né, a única biofábrica que oferta esse tipo de muda que tanto os produtores almejam. Então, aqui a gente tem mudas de bananeira, né, elas estão na fase de multiplicação, elas já estão quase prontas para ir para o ambiente natural, que é o que a gente chama de aclimatização. Aqui elas foram produzidas num ambiente totalmente artificial e já estão prontas para ir para o substrato, que é o ambiente natural, onde elas vão ser cultivadas. Qual é a ideia de vocês? Vocês pretendem... essas mudas são... É possível mandar essas mudas para outras partes do Brasil? É possível internacionalizar esse trabalho que vocês estão fazendo? Qual é a intenção de vocês? A nossa intenção é ampliar hoje nossa capacidade de produção de até 100 mil mudas, e a nossa primeira demanda já praticamente supre a nossa capacidade de produção, e a perspectiva é que a gente possa, em até 5 anos, né, nossa perspectiva de crescimento, chegar à produção de 1 milhão de mudas ano. E essa produção ela pode ser tanto destinada para o comércio local, onde já tem uma demanda crescente, quanto outros estados do Brasil e até outros países que são, a gente faz fronteira com a Guiana e a Venezuela. Então, é possível a gente também estar exportando para esses países vizinhos, já que as plantas elas conseguem ser enviadas para outros locais, seja aéreo, seja frete terrestre, e por essa certificação da qualidade, né, por elas serem produzidas em ambiente in vitro, a gente consegue certificar que são livres, que são plantas mudas livres de doenças, e isso permite a gente comercializar para outros locais. Eu queria falar um pouquinho de propósito. Qual é o desejo de vocês quando vocês produzem essas mudas em laboratório?
tem uma intenção de sustentabilidade, de preservação da Amazônia, ou não tem nada a ver? É uma questão de oportunidade mesmo de mercado que vocês identificaram? É uma forma de aderir, né, e trabalhar a sustentabilidade aqui no estado de Roraima, né, porque essas mudas, né, como elas vêm certificadas, realmente isentas de pragas e doenças, o produtor ele já tem até estudos comprovando que o uso de agroquímicos, de agrotóxicos em geral, eles são reduzidos, né, por conta do desenvolvimento da muda ser superior, né, ela também de certa forma, como é cultivada, né, de forma controlada, tem uma resistência à praga e doença. Então, isso também já ganha aí um propósito, né, da liberdade da sustentabilidade, né? Então, a gente está ganhando esse mercado e a gente está trazendo essa força para o bioma amazônico. Além disso, também a gente tem outros investidores nos procuraram com a parte de reflorestamento, porque hoje a gente só tem essa capacidade de produção, mas a gente pretende ampliar tanto em quantidade de produção quanto em diversidade de mudas produzidas. E uma grande importância para o nosso bioma é a produção de mudas de espécies florestais, que também está no nosso plano de crescimento, para atuar nessa parte de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, mas isso a gente está colocando como um plano de crescimento futuro, mas sim pensando nessa parte de sustentabilidade, recuperação, né, do bioma. A empresa é muito jovem, né? Acabou de começar, tem o quê? Ainda não temos nenhum ano. Nem um ano. E aí, vocês começaram da onde? Vocês eram pesquisadoras, vocês são da academia, viraram empreendedoras, como é que foi acontecer isso? A nossa linha de formação sempre foi na área da cultura de tecidos, né, com a parte da biotecnologia. E nós somos amigas desde a graduação, se conhecemos no meio acadêmico e sempre foi um dos nossos desejos trabalhar com o que realmente a gente se profissionalizou. E também sempre vimos a demanda aqui no estado, a carência, né, de viveiros que possam certificar. E com isso surgiu o edital do Inova Amazônia, que foi uma grande oportunidade para que a nossa empresa realmente viesse a surgir e começasse a solidificar aqui no estado. Vocês receberam recursos do Inova Amazônia ou foi mentoria? Sim, a gente recebeu tanto recurso, nos 6 primeiros meses a gente recebeu uma bolsa, né, de incentivo, e a gente recebe o grande apoio da Embrapa Roraima, que é quem está fazendo o processo de incubação da nossa empresa e que permite a gente estar utilizando a estrutura física. Então, foi o apoio em conjunto dessas duas instituições que permitiu que a gente iniciasse esse empreendimento e que a gente está caminhando para crescimento e expansão aqui, e ser a nossa referência no estado, ser o único viveiro de mudas certificadas, porque até então não tem um viveiro de mudas certificadas no estado de Roraima. Interessante. Aí você chega num lugar que eu queria chegar, que é sobre o ecossistema de empreendedorismo e inovação aí de Roraima. Eu vejo que vocês conseguiram aí por meio desse edital do Inova Amazônia, conseguiram o apoio da Embrapa, então vocês conseguiram um caminho para, de fato, montar a empresa de vocês. Os empreendedores, eles têm esse apoio claro? Como é que as pessoas identificam essa comunidade ou esse ecossistema aí em Roraima? Olha, a minha visão é que a gente não tem muito esses incentivos, por isso que por muito tempo a gente só tinha essa perspectiva, mas a gente não sabia como colocaria em prática esse nosso objetivo, por não ter incentivos. O primeiro edital que favoreceu essas 30 empresas, as pessoas não têm esse perfil de empreendedorismo e nem têm o apoio, né, para desenvolver. Foi uma realidade que o pessoal da Betaí colocou para a gente, que foram disponibilizados 30 e no estado de Roraima só conseguiu acelerar 28. Então, tem essa dificuldade, tem limitação geográfica, recursos é muito difícil. Então, a gente tem uma série de barreiras que impede a gente a avançar. A questão
de legislação também, que hoje, apesar da gente já estar desenvolvendo, a gente ainda esbarra em algumas dificuldades. O SEBRAE constantemente está dando esse apoio para as 28 empresas que foram aceleradas e que é uma realidade de todas, assim, as dificuldades são compartilhadas por essas empresas que estão nesse processo aí de instalação no nosso estado. Vocês criaram uma comunidade aí, a gente tem pelo Brasil espalhado Rapadura Valley, Jaraqui Valley em Manaus, tem, que mais que a gente tem? Jerimum Valley, aí no Nordeste também. Tem, é uma variedade de valleys que são muito ligados a alguns produtos tradicionais de cada região, de cada estado. O que vocês têm aí em Roraima? A gente tem a Buriti Valley, né, que é uma espécie bem local, bem característica. A gente tem música de Buriti, dessa cultura, então a nossa é a Buriti Valley. Buriti é uma fruta? É uma fruta nativa da região amazônica e que tem grande quantidade aqui no estado de Roraima, representando uma das espécies de maior importância aqui, inclusive ela é protegida, né, uma espécie protegida no nosso estado, e por isso levou o nome da Buriti Valley. Vocês nasceram aí? Sim. Ela nasceu, eu cheguei com 1 ano, eu sou maranhense, mas participo dessa chegou com 1 ano já maranhense. Total. E como é que vocês sentem em relação a serem 2 mulheres à frente de uma startup de biotecnologia? É tratado com naturalidade aí no ecossistema de vocês? Já é algo bem comum, né? As mulheres estarem na frente do empreendedorismo. É muito comum hoje a gente ver, né, as mulheres tomando a frente, guerreiras, lutando pelos seus objetivos. Então, é claro que a gente encontra algumas dificuldades, né, durante o percurso. Ainda há aquela questão de preconceitos, né, que a gente sempre vai esbarrar em relação a ser mulheres. Mas já é algo muito comum no empreendedorismo. E na área de vocês, talvez na pesquisa, também já deve ser bastante comum a presença de mulheres, né? E mulheres que vão ganhando certificações como vocês, né? Vocês já estão em pós-doutorado, não é isso? Vão em busca de muita especialização para conseguir abrir uma empresa. Aí, quando vocês viram empreendedoras, é outro jogo, né? Muda tudo. Isso. Eu acredito que dentro da área da agronomia, quando se fala em cultura de tecidos, em cultivo in vitro, 80% já é predominante de mulheres. Então, já é uma área dentro da agronomia, porque os homens já dizem que eles vão mais para o campo e que o laboratório já fica mais para mulheres, que é um trabalho mais delicado, precisa de mais habilidade. Então, dentro da área da agronomia, a cultura de tecidos, ela já é 80% representada por mulheres. Então, já é mais fácil essa aceitação, né? Então, a gente já não tem mais essa barreira por estar utilizando essa tecnologia. São mulheres mesmo. Muito bom. Valeu, meninas. Muito obrigada, viu? Obrigada aí por participar do Inovar é um Parto Fora do Eixo. Muito legal a gente poder conhecer o que está sendo feito Brasil afora. E Roraima é um lugar que a gente precisa olhar com mais atenção para as coisas boas também. Muito obrigada, viu? Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade e venham conhecer Roraima. Obrigada. Boa sorte, sucesso para vocês. Muito beijo, obrigada. Tchau. Vocês também. Tchau. Inovar é um parto fora do eixo com Isadora Azalim, Adani Robson, Jéssica Cardoso, Bruna Barbosa, Ivonete Guarino, Aline Pulsen, Lívia Viana, Luana Vandeci, Milena Nascimento, Vanessa Pessoa, Ana Arski, Joana Martins, Regina Aculto, Rízia Andrade, Sara Raimundo, Marília Teófilo, Ana Uriarte, Lohane Merlin, Carol Costa, Tayara Barbosa, Paula Moraes, Priscila Almeida, Maria Araújo e Isabel Garcia, Mônica Rauk, Lívia Saraiva, Thaís Sampaio, Tânia Borges, Caroline Francisca e Jamília Araújo. Produção executiva Clóvis Travassos. Assistente de direção Denise Vieira. Fotografia Thaís Taverna. Produção Mário Palumbo e Tsai Rodrigues. Montagem Guta Pacheco. Arte José Sampaio. Trilha sonora original Bibi Cavalcante. Direção Patrícia Travassos. Apoio Ministério do Turismo. Secretaria Especial da Cultura. Promac incentiva São Paulo. São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo. Prosa Press. Grupo Fleury. ZUP e 99.